Boa noite, irmãos. Graças e paz sejam com todos. Amém? Para mim é motivo de honra mais uma vez estar aqui junto com meus irmãos, junto com o corpo de Cristo, formando o corpo de adoradores e junto com os nossos pastores, que são, né, os anjos, aqueles que direcionam as nossas vidas através do Espírito Santo, através de Deus, eles nos dão direção, né? E nós estamos aqui. Eu sou grato a Deus pela liberdade que Ele nos dá, né? De estar, pela honra, né, Pastor Levi? Uma honra estar aqui falando daquilo que o Senhor, durante os dias, durante as semanas, Ele tem colocado em nosso coração. Pelo crescimento, pela liberdade. Nós falávamos hoje na nossa reunião, né, de família, sobre essa liberdade que nós temos aqui em outras igrejas, né? A gente já passou por outros ministérios. E não é assim não, irmãos. Vou dar só um exemplo só curtinho. Em vários outros ministérios aí, é o pastor que sempre dá, né, a primeira bênção, a chegada, ele que dá início ao culto. Aqui não, aqui nós temos essa liberdade. Aqui nós temos essa liberdade de crescer junto, né? Então, dou graças a Deus por isso. Amém? Eu gostaria de ler com os irmãos a palavra de Deus, aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 22. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, evangelista, escreveu, capítulo 22. Capítulo 22, verso 14, por enquanto, irmãos. Glória a Deus, graças a Deus por mais uma vez estarmos aqui participando desta mesa. Esta mesa que simboliza liberdade, né? O povo hebreu, eles celebravam a Páscoa como um sinal de liberdade da escravidão do Egito. Nós celebramos a ceia como uma forma de liberdade através do sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Acharam aí, irmãos? Glória a Deus, ou misericórdia? Glória a Deus. Vou ler nessa versão aqui, irmãos. Mateus 22, 14. Diz assim a palavra de Deus: pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Vou repetir, irmãos. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém? Feche seus olhos, vamos pedir discernimento, vamos pedir que o Espírito Santo do Senhor ministre os nossos corações e fale tudo aquilo que o Senhor tem para nós, não aquilo que nós queremos ouvir. Soberano Deus e Pai eterno, nessa noite, Senhor, nesse momento, Senhor, em que foi lida a Tua palavra aqui, Senhor, Deus, nós queremos Te pedir, ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, ministrar aos nossos corações, que o Senhor venha falar, Senhor, aos nossos corações, que o Senhor venha, Senhor, meu Deus e meu Pai, trazer aquilo que vem dos céus, ó Pai, não aquilo, Senhor, que amassa o nosso ego, ó Deus, não aquilo, Senhor, que nos deixa feliz, ó Deus,
Oh, Senhor, mas aquilo que vem do Senhor, ó Pai, aquilo que vem diretamente do céu para nossas vidas, ó Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te dou graças, ó Deus, e eu te peço, Senhor, e tomo posse, Senhor, de toda palavra, Senhor, lançada sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, irmãos, eu gosto muito de ser grato, né, por esse ambiente. O pastor comentou, a gente está desde 2017 aqui. Ele não impõe nada, né? Quando ele chama a gente para trazer uma palavra, né? A gente já foi pregar em outros lugares, o pastor das outras denominações, eles falam, ó, tem que ser esse tema, tem que ser isso, fale para o meu povo isso, meio que direciona já para você, né? Assim, talvez até se torne mais fácil, né? Mas essa liberdade que o pastor nos dá, né? E, e quando eu comecei a orar, quando eu recebi o convite, eu comecei a orar ao Espírito Santo, né? Logo, prontamente, e é o que nós pregamos aqui, né? Não é prosperidade, sabe, irmão? Se você veio nessa noite aqui, eu acredito que não, mas se você veio nessa noite pedir um carro, pedir um, um prêmio, alguma coisa para Deus, não é sobre isso que eu vou falar, infelizmente, né? A palavra que Deus ministrou ao meu coração nessa noite é sobre arrependimento, é sobre libertação de pecado, é sobre, sabe, você deixar a velha criatura de lado e vestir as vestes novas que quem nos dá? O Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, entrando aqui no texto, essa é uma parábola, né? A parábola do banquete de casamento. E essa mensagem, irmãos, ela tem muitos ensinamentos sobre o reino dos céus. Eu gosto muito das parábolas de Jesus, porque são maneiras ali que Jesus tratava, sabe, sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus, ele ministrava, né, de uma forma aonde as pessoas entendiam claramente. Só não entendiam aqueles que não queriam ouvir, os fariseus, né, os mestres da lei. E ele começa essa parábola, né? Assim como desde o começo, desde o seu começo de ministério, Jesus ele vem, sabe, querendo, ensinando, mostrando, né, que ele está chamando a todo momento, ensinando que a todo momento ele está chamando as pessoas, porque no final dessa história você vai ver que ele não quer ficar sozinho, sabe? Deus ele tem tudo preparado, ele tem tudo organizado já para vivermos com ele. E desde o princípio, desde o começo, ele tem, sabe, chamado. Desde antigamente, ele tem chamado, tem, sabe, feito convites. Então, isso nós podemos olhar aqui, que é uma coisa dos céus, é uma coisa do Senhor. Esses convites sendo lançados desde o começo, desde antigamente, né? Aqui no capítulo 3, irmãos, no versículo 3, diz assim, no 22 mesmo, 3. Jesus enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Eu grifei isso daqui, irmãos. Eles não quiseram vir. Irmãos, nós estamos falando aqui de um rei, aonde que simboliza Deus, aonde ele prepara um banquete para uma festa de casamento, simbolizando aqui o rei é Deus, simbolizando quem é o casamento, Jesus, quem é o noivo, Jesus.
E ele começa essa história, sabe, convidando. Ele fala, o rei tinha os seus servos. E aí no 3 aqui, ele manda os seus servos convidar as pessoas para aquele banquete, aonde ele já tinha preparado. Sabe, aquele banquete, aquela mesa suculenta. Imagine agora na sua cabeça hoje. Hoje foi um dia das mães, eu acredito que vocês, sabe, tiveram com suas mães, quem tem as mães ainda vivas, sabe, tiveram momentos com seus filhos. Sabe, aquela mesa suculenta, aquela mesa agradável aos olhos, assim. Foi o que esse rei fez. Ele preparou tudo para as bodas de casamento. E aí ele envia, né? Nós vemos aqui no versículo 3, ele envia pessoas para estarem convidando, né? Para aquilo ali, para aquelas bodas. Mas assim como eu grifei aqui, eles não quiseram vir. As pessoas que foram chamadas, elas não quiseram, não aceitaram vir. E elas não quiseram, irmãos, por vontade própria, sabe? Por livre e espontânea vontade, elas não quiseram vir. O banquete estava preparado. A mesa estava posta. O casamento ia acontecer. Elas foi lançado o convite. Mas essas primeiras pessoas, elas não quiseram vir. No verso 4 diz assim: de novo, o rei, ele enviou outros servos e disse: sigam aos que foram convidados, digam aos que foram convidados que preparei um banquete. Meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Sabe, irmãos? O rei, ele insiste. Ele recebeu a primeira negativa, né? Irmãos, é uma coisa assim que se você olhar com os olhos humanos, você olhar para essa história, fala, poxa, é um banquete, é uma mesa maravilhosa. Eu chamei as primeiras, vamos imaginar aqui uma cena aqui, eu chamei as primeiras pessoas ali na pracinha da Vila Helena. Elas, por contas próprias ali, elas não quiseram vir. Aí, novamente, o rei fala, poxa, mas eu estou com essa mesa aqui preparada. Eu estou com esse banquete aqui preparado. Servos, vai lá na pracinha lá do outro lado lá. E chama o pessoal de lá. Novamente, nós vemos aqui, né, no capítulo 4, no versículo 4, venham para o banquete de casamento. Aí no 5 diz assim, mas eles não deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Irmãos, entenda uma coisa, quando a pessoa não quer, não há, sabe, crente que consiga trazer essa pessoa para aquilo que você está convidando. Quando uma pessoa não quer, não adianta a gente insistirmos. Sabe? Coisas maravilhosas, um banquete maravilhoso, sabe? A pessoa iria se esbaldar, comer do bom e do melhor. E a pessoa não aceitou o convite. A pessoa ela não quis, ela negou aquilo ali. Sabe, irmãos? É tudo grátis. É só vir. Eles desprezaram o convite. Desprezaram o convite. E aí no verso 6, os restantes, agarrando os servos, né? No verso 6 diz assim: os restantes, eles negaram, mas os restantes do povo lá, eles seguraram os servos. Acompanha comigo, irmãos, aqui no verso 6. Eles agarraram os servos do rei e maltrataram e mataram. Sabe, irmãos?
O que nós estamos vivendo hoje em dia não está muito longe disso, né? A nossa insistência, o nosso id, nós temos feito muitas vezes, sabe? Nós temos insistido sobre o reino de Deus, nós temos insistido sobre esse banquete que nós, que aceitamos ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, sabe? Nós temos anunciado esse banquete. Mas muitos, o que que eles fazem para nós? Quando nós saímos anunciar. Quando nós saímos para convidar eles. Eles fecham a porta. Ou eles abrem e falam, oh, tomar um café aqui, vamos lá, depois a gente vai lá, tal. Não, irmãos, eles fecham a porta. E a palavra de Deus diz aqui, que esse rei, ele sai. Os seus servos, eles saem, a mando do rei. Mas eles dão com as portas na cara. E outros foram maltratados e mortos. Aí no verso 7 diz assim, irmãos. O rei, ele ficou irado. E enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Sabe, irmãos? Felizmente ou infelizmente para uns, aquilo que você planta, você colhe. Aquilo que você aceita ou não aceita, você vai colher um dia. E essas pessoas que fizeram mal ali, né? Além de não aceitar o convite, o rei se irou. Sabe? Irmãos, Deus também, sabe? Para quem acha que Deus é só amém, 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 né? Deus é graça, mas ele também é, sabe, misericórdia. Ele é, se precisar, ele vai pegar firme, né? Então, irmãos, aqui fala que esse rei, ele viu o que fizeram com os seus servos. Ele pegou, se irou, foi lá, né? Na continuação aqui, ele destruiu aquele povo. Ele destruiu. Vamos ler comigo aqui? O rei ficou irado, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Irmãos, eu quero fazer uma pausa aqui. Pensando em reino de Deus, nós estamos falando aqui de reino de Deus, nós estamos usando uma parábola que diz, sabe, que trata como um casamento, para a gente ver a situação, como Jesus dizia, de uma forma mais clara. Mas Jesus, a palavra dele, sabe, ela se renova a modo que há 2000 anos depois de Jesus ter falado isso daqui, nós estamos vivendo a mesma coisa, essa situação. Nós estamos vivenciando isso daqui que nós lemos. Até esse verso aqui que eu li, aonde eles se negaram a fazer aquilo que foi feito o convite, eles se negaram a receber aquele convite. Eu quero dizer para vocês que há algo atrás disso daí. Através dessa história, através do verso 13 que nós começamos até o verso 7. Sabe, irmãos, esse tempo do verso 3 até o verso 7, ele está falando do povo judeu. Ele está falando daquele povo aonde o rei veio para eles. O Senhor Jesus veio para eles. Eles são o povo escolhido. O povo judeu é o povo escolhido. É onde o Senhor escolheu para que a tua graça e a tua misericórdia fosse feita através da vida de Jesus ali. É o povo onde Deus, sabe, amou para que
colocasse o seu filho para viver entre eles ali. E de uma forma assim, aonde ele começa a contar essa parábola. Ele estava falando dele mesmo. Olha que interessante, Jesus estava falando dele mesmo. Ele sabia que ali tinha mestres da lei, tinha fariseus, tinha, sabe, aqueles caras ali que só eles eram entendidos. E ele começa a falar assim. E ele começa a usar essa parábola de uma forma que ele fala claramente que ele veio para aquele banquete ali. Ele veio, ele estava preparado tudo ali. Jesus, mas só que os seus o rejeitaram. A palavra de Deus diz que ele veio para os seus. Quem são os seus? Os judeus. Mas os seus o rejeitaram. Os seus não quiseram esse convite. Os seus não aceitaram esse banquete preparado pelo Senhor. E aí, irmãos, depois do verso 7, você vai ler comigo aqui. Que pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, sabe? Ele teve bondade. E os seus não aceitaram. Mas os eleitos estão aceitando. Os eleitos, que somos nós, irmãos. Sabe? Hoje não é aula de teologia, mas só para você entender. Jesus ele veio para os seus. A partir do momento que eles negaram, que eles não quiseram, Jesus determinou, ó, eles não quiseram. Vamos abrir o leque. Vamos para o resto do mundo. Vamos anunciar o evangelho de Jesus para o resto do mundo. E glória a Deus, graças a Deus, que nós temos esse privilégio de dizer sim para este convite. Glória a Deus que nós temos esse privilégio, sabe, de aceitar esse convite que é nos colocado perante nós todos os dias. Vamos ler comigo? O verso 8. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Ele está falando do povo judeu. Eles não eram dignos, eles não se mostraram dignos. O que eles fizeram, irmãos? Negaram a Jesus. No 9 diz assim: vão, ó, para você ver, Jesus, depois da primeira negativa, ele diz, da primeira não, né? Entre o povo judeu, já tinha insistido, mas 9 diz assim, novamente, vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Sabe, irmãos? Eu grifei esse todos aqui. Eu grifei esse todos porque é um privilégio para nós. Esse verso 8 e 9, esse todos, ele está dizendo a mim e a você. Ele está dizendo que o convite está sendo lançado a nós. Sabe? Quando ele fala, esse rei fala, ó, vá, e agora? Vá para todos. Você foi naquela esquina, na praça ali, e na outra praça lá. Agora eu quero que você vá para todos. Vá para outra cidade, vá para outro bairro. O convite está sendo lançado para todos. Ou seja, irmãos, estava ali entre eles. Estava ali o convite sendo lançado somente no povo judeu. Mas a partir do momento que eles negaram, foi-se aberto esse leque. Foi-se aberto esse convite. E hoje, nós, há 2000 anos depois, estamos recebendo aqui um convite do Senhor. Estamos aqui diante de um convite do Senhor, dizendo, o Senhor dizendo para cada um de nós, filho, vamos participar, filho, vamos participar desse banquete, eu tenho um banquete especial para você.
Eu tenho grandes coisas, eu tenho coisas maravilhosas preparadas. Sabe, irmãos? A bondade de Deus, ela é maravilhosa, né? Ele poderia ter, a partir daquele momento que o povo que ele escolheu ir, ele poderia ter desanimado, ter, né? Ah, eu não vou fazer mais nada, né? Eu não vou fazer mais isso porque já chamei o povo que eu escolhi, eu chamei, mas eles não aceitaram o convite. Mas não, Deus ele é bondoso, ele é maravilhoso. E ele já tem um banquete, já tem um banquete de maravilhas para nós, nos esperando, sabe? E ele pensou assim, penso eu, ele pensou assim, pô, eu não quero ficar com esse banquete, com tudo isso aqui nos céus, maravilhoso, para mim somente. Não, já que eles me negaram, eu não vou ficar com isso daqui, participando, partilhando disso daqui sozinho, com Deus Pai, com os anjos. Não, vá para todo mundo, vá para todas as criaturas, né? Mateus 16 diz, e é uma ordem a nós, né? Para ide a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É um mandamento para nós fazermos. E ele abre esse leque, irmãos. E glória a Deus por isso. Sabe? E nós estamos aqui nesse verso 8 e 9. Até o verso 7 nós falávamos do povo judeu. Verso 8 e 9, nós estamos falando da humanidade. Nós. No verso 10, então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Sabe, irmãos? O convite ele tem que ser lançado. O convite ele tem que ser, né, levado. Jesus ele fala aqui que esse rei, ele não falou, ó, só chame só as pessoas boas. Não, ele chamou, ele deixou bem claro. Convide as pessoas boas, tanto as pessoas boas como as pessoas más, né? Nós muitas vezes, né, e até é um erro nosso. Nós olhamos para tal situação, né, e falamos assim: poxa, eu não vou evangelizar essa pessoa, eu não vou falar de Deus para essa pessoa, porque essa pessoa bate tambor. Eu não vou falar de Deus para essa pessoa, porque essa pessoa mexe com o espiritismo. Eu não vou falar de Deus para essa pessoa, porque ela é homossexual. Sabe, irmãos? O convite, ele foi lançado para todos, assim como nós lemos aqui. Ele é lançado para todos, tanto pessoas boas como pessoas más. Ele tem que ser assim, tem que ser desta forma. Na continuidade aqui, irmãos, no verso 11, aí eu grifei aqui, né, nos meus estudos, eu coloquei juízo. O verso 11, ele diz sobre juízo. Diz assim: mas quando o rei entrou para ver os convidados, né, já tinham chamado lá todos, e entraram pessoas boas e pessoas más também, entraram na festa. E aí, quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Sabe, irmãos,
Nós precisamos entender isso. Eu vou fazer uma pergunta aqui para você nessa noite. Quantos aqui gostariam de entrar no reino dos céus? Todos? Todos? Amém, né? Tomara, todos. Todos. Mas, irmãos, só que há algo que precisa ser mudado em nossa vida para que a gente possa partilhar do reino dos céus. Sim ou não? Há algo que precisa ser feito em nossas vidas para partilharmos do banquete preparado por Jesus? Sim ou não? E ele vê aquela pessoa, sabe, sem vestes nupciais, sem uma veste preparada, adequada para partilhar daquele momento. O que ele faz? Ele questiona o rapaz, ele questiona a pessoa. Fala, como que você entrou aqui sem as vestes adequadas para este momento? Sabe, irmãos? A palavra de Deus, ela nos diz sobre isso. Ela nos diz que nós precisamos estar vestidos de vestes de linho fino, puro e resplandecente. Você vai falar assim, evangelista, como que eu recebo essa veste? Nós vamos ler juntos aqui. Em Apocalipse, capítulo 21, verso 5. Abra comigo, Apocalipse 5, 21, 5, desculpa. Amém, irmãos? Diz assim, ó. Aquele que estava sentado no trono disse: Vejam, eu farei novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Novas todas as coisas. Ou seja, irmãos, as coisas elas precisam estar novas em nossa vida. Nós precisamos se preparar com uma veste de linho fino, resplandecente, puro, para que nós possamos participar, partilhar desse banquete. No versículo 7, 21, 7, ele diz assim: o vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Nós precisamos, irmãos, querer vestir essas vestes. Nós precisamos querer, sabe, trocar essas roupas sujas. Nós precisamos querer, sabe, deixar de lado essas vestes sujas. E no lugar delas, Deus tem vestes nupciais. No lugar delas, Deus tem vestes de linho puro, fino, resplandecente para as nossas vidas. Nós precisamos renunciar o nosso velho homem. Nós lemos aqui que tudo se fez novo, que tudo se faz novo em nossas vidas. E esse é um requisito para entrar no reino de Deus. Apocalipse 22, 14 diz assim:
Felizes os que lavam as suas vestes. Está lendo aqui, irmãos? Bem-aventurados ali, né? São os que lavam as suas vestes. E assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Felizes são os que lavam as suas vestes. Felizes são os que dão liberdade para essas vestes que o Senhor tem para cada um de nós. Sabe, irmãos? Este é um requisito para entrar, para herdar o reino dos céus. Se arrepender dos pecados, se arrepender do velho homem. Sabe, irmãos? Agora é um pequeno testemunho. Uma oração que eu faço, sabe? Todo dia que eu lembro, eu faço essa oração. Eu peço para Deus me libertar do velho homem. Mas como assim, Valdeci? Tem duas pessoas, dois homens na sua vida, no seu corpo? Sim. O velho homem, que não habita mais em mim, mas ele, sabe, a todo momento está querendo voltar. Sabe, aquele que usava vestes pecaminosas, aquele que usava vestes rasgadas, sujas, ele a todo momento ele quer voltar. E o homem novo, que usa vestes puras, que usa vestes resplandecentes, que usa vestes de linho fino, que foi aquilo que Deus preparou, que foi aquilo que Deus, sabe, colocou. Então, irmãos, essa é um requisito, este é um requisito para nós herdarmos o reino dos céus. Deixarmos de lado as vestes velhas, as vestes sujas. Sabe, irmãos? Um dia estava Jesus pendurado no madeiro. E haviam dois ladrões, você já sabe essa história? Haviam dois ladrões ao seu redor. E aí quando a gente fala de arrependimento, mas Valdeci, aquele ladrão, ele não deu tempo dele se acertar, de se arrepender, de viver uma vida, de receber uma veste nova. Não deu tempo de ele andar com Jesus. Sim, deu tempo, irmãos. Em um piscar de olhos, em um piscar, sabe? No último minuto ali, sabe? Nos 48 do segundo tempo. E ó, para você ver como que a palavra de Deus, ela nos coloca o que deu certo e o que não deu. Ela sempre coloca o exemplo a seguir e o exemplo a não seguir, né? Haviam dois ladrões. Os dois sabiam de Jesus Cristo. Os dois sabiam que ali estava Jesus. Mas um decidiu seguir, se arrepender. E o outro decidiu não aceitar o convite. Um decidiu aceitar o convite de casamento. Um decidiu aceitar o convite para trocar de vestes. Um decidiu aceitar o convite de se arrepender daquela vida pecaminosa, daquela vida, sabe, de vestes sujas e rasgadas. O outro decidiu ficar naquilo ali, blasfemar naquilo ali. O outro decidiu não receber o convite. O outro decidiu não aceitar, não se arrepender daquilo que ele fez durante a sua caminhada de vida. Sabe, irmãos, nessa noite, nós já vamos encerrar, nós temos mais coisas a serem feitas aqui. Eu vou encerrar aqui. Depois, logo disso, se você quiser continuar lendo, estudando na sua casa, você vai ver o juízo de Deus. Você vai ver o juízo depois com aquele homem que não estava
sabe, conversas de linho fino. E assim é em nossas vidas. Hoje é um momento onde Deus, Ele está colocando sobre nossas vidas esse convite. Hoje é uma noite onde Deus está convidando a nós para partilharmos desse banquete. Hoje é uma noite onde Deus está convidando para você trocar, se talvez você não ainda tem vestes de linho fino, você entende o que eu estou falando? Deus está te convidando a se consertar, Deus está te convidando a negar o seu velho homem, a negar aquele que usa vestes rasgadas, aquele homem que, sabe, pecador, aquele homem que não se arrepende dos seus feitos. E Ele está fazendo um convite para você partilhar desse banquete nessa noite. Amém, irmãos? Eu gostaria nesse momento que você fechasse seus olhos. Eu gostaria já de chamar os obreiros, o Ministério de Louvor, para estar aqui à frente. Esse é o momento de nós vamos participar desta mesa. Mas eu gostaria que você fechasse seus olhos por um instante. E você olhasse para essa situação, olhasse para esta parábola, olhasse para essa circunstância que nós acabamos de ler aqui nessa noite. E você entendesse como um convite do Senhor, e está nas suas mãos aceitar ou negar. Feche seus olhos. Nós vamos pedir perdão das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados. Senhor meu Deus, Pai de amor, aqui, Senhor, está lançado um convite para a tua igreja, Senhor. Aqui nessa noite, Senhor, está lançado algo, Senhor, para o teu povo, Senhor. Assim como nós podemos ler nesta parábola, Jesus. O Senhor nos ensinando, Senhor, que o Senhor quer que participamos com o Senhor do banquete já preparado pelo Senhor nos céus, ó Pai. Mas para que isso aconteça, Senhor, para que nós estejamos todos juntos, ó Deus, nós precisamos, Senhor, se libertar, ó Deus, do nosso velho homem. Nós precisamos, Senhor, ser libertos, ó Deus, ó Senhor, daquilo que nos afasta da tua presença, Senhor. Então, Senhor, nessa noite, Senhor, nós se arrependemos, Senhor, nós pedimos, Senhor, perdoa, Senhor, por nossas falhas, perdoa, Senhor, pelos nossos pecados, perdoa, Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Senhor, pelas muitas vezes, ó Deus, em que entristecemos ao Senhor, ó Pai, perdoa, Senhor, pelas muitas vezes, ó Deus, em que deixamos de lado, Senhor, ó Deus, o seguir a Ti, Senhor, ou anunciar ao Teu Evangelho, Senhor, deixamos de lado, Senhor, e fazemos, Senhor, as coisas da carne, fazemos, Senhor, as coisas, Senhor, que aos nossos olhos são cabíveis, meu Deus. Então, Senhor, nós pedimos, Senhor, e arrependemos, Senhor, ó Deus, nessa noite, Senhor. Nós queremos, Senhor, nesse momento partilhar, nós queremos, Senhor, nesse momento participar desta mesa, Senhor, com o Senhor, ó Pai, limpos e livres, ó Deus, ó Senhor, com vestes de linho fino, Senhor. Nós queremos partilhar desta mesa, Senhor, ó Deus, com vestes resplandecentes, ó Deus. Nós queremos partilhar desta mesa, Senhor, ó Deus, retos, ó Deus, íntegros, Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Então, Senhor, perdoa, Senhor, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, os nossos erros. Limpa, Senhor, todo o mal, Senhor, sobre nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém, irmãos? Pode ficar sentado. Eu vou ler com os irmãos aqui 1 Coríntios